capítulo 14, vamos para o verso 33. Louvado seja Deus. Vamos ver se vamos tentar pregar alguma coisa, irmãos, pois a pastora Thelma estava terrivelmente usada por Deus. A pastora Leila também estava, irmão, possuída pelo Espírito Santo. E o fogo caiu na oração. Tanto é que a irmã Lucinéia não parou de falar em línguas. Glória a Deus. Os vasos estão transbordando. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Lucas 14, verso 33, que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Se assente, aplaudindo ao Senhor com palmas de vitória essa noite. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava lá em casa, essa palavra martelou em meu coração, essa palavra renúncia. E a gente sabe que quando a gente vem lá do mundão, a gente vem com as nossas manias, né, irmãos? Cada um de nós era de um jeito. Uns eram mais esquentadinhos, outros eram mais estressadinhos, outros davam calote, né? Outros mentiam, né? Glória a Deus. Cada um tinha um jeitinho manhoso de ser. Quando a gente vem para a presença do Senhor, é interessante, amados, que antes da gente vir para a presença do Senhor, como é a atuação do Espírito Santo? Ele começa a enviar pessoas para pregar a palavra. E dentro de nós, o próprio Espírito, ele vai nos impulsionando a mudar as nossas atitudes. Ele começa a nos impulsionar a abandonar certas coisas que, à medida que a gente vai conhecendo a palavra, o temor ele vai batendo em nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que quanto mais, igreja, a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente sente uma cobrança da parte do Senhor. Quanto mais você lê a palavra, mais você teme ao Senhor. É bem verdade que, com o decorrer da caminhada, muitos perdem o temor do Senhor. E com essa perda do temor, o coração ele acaba que fica fechado e endurecido. E o que acontece? Deus ele pode e não pode levantar pessoas para ser usada para nós. Só que o fato de Deus levantar alguém para trazer a mim uma profecia, se o meu coração estiver fechado, eu não vou atentar para a voz do Senhor. Então, à medida que a gente vai servindo ao Senhor, o próprio Espírito Santo, ele começa a tirar algumas manias que nós temos, algumas coisas que nós temos que precisa ser trabalhado na nossa vida, como aqui foi mencionado, que muitas vezes o Senhor ele cria uma situação onde ele nos coloca em ambientes ou em lugares, ou coloca pessoas para que a nossa vida venha a ser trabalhada. Essa porta, amados, que o Senhor permitiu que se abriu para mim, de tanto eu já estar cansado de algumas coisas que a gente vê quando trabalha com o ser humano, eu falava para a pastora Leila, eu disse assim: os irmãos que não sabem, eu trabalho aqui na Portugal. Eu disse assim para a pastora, eu disse: se perguntarem qual é a posição que eu quero,
eu vou aceitar como embalador. Eu falei assim mesmo. Aí talvez o irmão pode pensar, mas por que, pastor? Depois do senhor poder ter uma posição melhor, eu disse assim, porque em termos de responsabilidade com o homem, irmãos, eu estou zero. Eu quero ter responsabilidade com Deus. E quanto mais a gente tem responsabilidade com o homem, mais você fica esbandalhado e frustrado. Mas com Deus, quanto mais responsabilidade você tem com Deus, mais o Senhor, Ele trabalha na sua vida e te faz uma nova pessoa. Eu disse assim, eu vou querer ser embalador, porque além de não ter responsabilidade, ainda vou ganhar gorjeta. Eu pensava assim. Aí me chamam em uma posição, eu já tenho um pouco de experiência, e ali eu observei que algumas responsabilidades foram colocadas sobre mim. Eu disse, Senhor, quando a gente corre de uma coisa, vem atrás da gente. Quando a gente quer uma coisa, aquilo não vem. Quando a gente não quer, aquilo corre atrás da gente. É tudo invertido. Eu disse, Senhor, estou cansado de responsabilidade do Senhor. Me dá o que é meu, me dá um trabalho para mim, me dá uma coisa para mim mesmo trabalhar. Estou cansado de estar trabalhando com o ser humano. Por isso foi falando com o Senhor. Porém, a gente observa, amados, que tudo na nossa vida há um propósito do Senhor. Por exemplo, quem é? Eu particularmente. Eu jamais iria, amados, se alguém perguntasse, tu quer trabalhar de noite? Eu dizer não. Me coloca de manhã, porque eu quero ir por tudo, eu não gosto de perder as coisas de Deus. E a gente observa que quando o Senhor Ele cria uma situação, Ele está trabalhando na nossa vida. E esse trabalhar, amados, a gente pensa às vezes que Deus nos coloca lá para trabalhar na vida do outro, e na verdade às vezes Ele está trabalhando em nós, ali no meio, né? Às vezes ali o Senhor Ele coloca pessoas a dois pontos que elas precisam ver, muitas das vezes, Deus na nossa vida. Por quê? Porque elas não viram Deus na vida daqueles que Deus colocou lá em mau testemunho. Então, muitas das vezes, amados, essas situações acontecem na nossa vida para que haja uma renúncia do nosso caráter. Deus Ele vai trabalhar no nosso caráter. Então, o próprio Jesus, no texto que nós mencionamos, ele diz assim, ó: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Você já pensou, amados, que o Evangelho é algo muito forte, porque ele vem para justamente bater de frente com a nossa vontade. Que pela nossa vontade, amados, se Jesus dissesse assim, olha, no dia que a gente aceitou Jesus, o Senhor usasse alguém e dissesse assim, olha, vem para a minha presença, eu vou te levantar como profeta. Tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai perder alguém da tua família. A gente vai dizer, não, eu não vou. Só que o Senhor, Ele é sábio, e Ele sabe como trabalhar a nossa vida. Porém, igreja, quando nós olhamos acerca de renúncia, a gente precisa entender que através de nós, pessoas elas podem ser alcançadas ou não. E às vezes é necessário nós passarmos por algo para que o Senhor não venha a ser envergonhado em nossas vidas. Isso aqui é muito forte. Que muitas das vezes a gente diz, Senhor, mas por que eu? Como a pastora estava mencionando, eu sou fiel, eu dou dízimo, a primeira coisa que a gente faz, eu dou dízimo, eu sou fiel, eu vou para os cultos, eu leio a tua palavra, eu oro, como se isso, amados, fosse algo que impedisse de nós sermos trabalhados pelo Senhor. Quem dera se fosse assim. Eu viveria orando, irmãos, para eu não sofrer nunca. Pelo contrário, quanto mais o Senhor, nós conhecemos ao Senhor, mais o Senhor Ele vem para quebrar o nosso eu. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele não quer nos perder. O Senhor Ele já lutou muitos anos, amado. Quando nós estávamos lá no mundo, a gente relutava ali, vinha algum irmão para pregar a palavra para a gente, e com certeza de cara a gente não aceitou Jesus. Olha o trabalho que Deus teve com a gente.
agora é nós que estamos sentindo esse trabalho que o Senhor teve conosco. A família aqui muitas vezes está pregando, não veio para Jesus. Os vizinhos que muitas das vezes a gente está falando do amor de Deus e ainda não veio para Jesus. Olha o trabalho que está vindo para a gente agora. E nós temos trabalho lá atrás para o Senhor. Quando Deus levantava pessoas, pregava a palavra e nos chamava para a sua presença, a gente não queria. Louvado seja Deus. Mas agora, amados, nós fomos alcançados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim que ele foi crucificado com Cristo. Assim já não era mais ele que vivia, mas Cristo que estava vivendo nele. E ele diz assim: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida agora, amados, é em Cristo. É como Cristo andou, em outras palavras. É como Cristo viveu. É o testemunho que o Senhor dava aqui nessa terra, igreja. Era Ele pregar a palavra. Enquanto Ele estava pregando a palavra, as pessoas estavam dizendo: se esse homem fosse filho de Deus, Ele não andava com o pecador. Essa cruz que nós, como igreja, precisamos passar por isso. Que Jesus passou por isso. Essa foi a cruz que Ele carregou em parte, mas Ele carregou literalmente a cruz. E essa é a nossa cruz que muitas vezes servindo ao Senhor. Nós precisamos renunciar o nosso eu. E às vezes, amado, padecer por causa do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tem coisas, amados, que às vezes nós não entendemos, e a gente diz assim: Senhor, mas por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e esse pastor já dorme no Senhor. Ele contando que nessas viagens missionárias aí para fora do mundo, ele conta que ele levava as Bíblias escondidas para que os irmãos que estão lá, eles tivessem a oportunidade de ler a palavra. E ele conta que quando alguns dos irmãos eram alcançados pelas autoridades, eles eram presos, ele dizia assim: os irmãos, eles tinham a maturidade de não entregar onde era a fonte que era liberada a palavra. Resumindo, os irmãos, eles eram presos, mas ficavam calados para que os outros irmãos não fossem aprisionados, padecer por amor a Cristo. Aí o próprio Senhor Jesus, ele diz que não tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu irmão. Ou seja, eles preferiam padecer do que fazer com que os seus irmãos viessem a ser presos. Quem de nós está aptos hoje, amados? Aonde você vê que às vezes em um culto que tem um evento, que tem no final um comes e bebe, quem está disposto, amado, a deixar de comer para ver o seu irmão comer, quando na verdade já comeu 2, 3 pratos e não está nem preocupado se não comer? Quem estaria apto hoje a sofrer por amor ao Senhor Jesus, levando um tapa no rosto, sendo rejeitado, ouviu palavrão por causa do nome do Senhor? Pelo contrário, aonde a gente vê muito hoje é fraqueza espiritual. Eu estou passando por perseguição, eu vou sair desse lugar, eu vou para outro lugar aonde me recebam com amor e carinho. Pelo amor de Deus, amados. Tem pessoas que precisam ser alcançadas através de nós. E nós muitas das vezes temos que suportar o jugo por causa da nossa casa, por causa das almas, por causa de pessoas que um dia ralaram o joelho para nós estarmos aqui. Olha o que a gente se depara. Os nossos irmãos Daniel Berg e Bonavig ralaram o joelho e você vê a história como ficou aí. E aí muitos poderiam dizer: esses irmãos pagaram o preço para tudo bem por terra. Só que eles lançaram a semente deles no reino.
galardão deles está garantido. E nós precisamos lutar pelo meu e teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 3, versículo 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Então, muitas das vezes, igreja, a gente tem que passar por coisas, não por causa do pastor e nem por causa do ministério, porque quando você passa por alguém, a não ser por Cristo, o dia que a pessoa te decepcionar, você vai dizer assim: sofri tanto pelaquela igreja, ninguém me reconheceu. Quantas pessoas, amados, estão desistindo de Jesus por causa do homem? Quantas pessoas estão saindo da presença do Senhor porque chegou o momento em que o Senhor só foi abençoando. Quando chegou o momento da provação, quando chegou o momento de o vale tudo com Deus, em que o Senhor foi provar o amor, aí muitos não suportaram. Abraão, enquanto ele não tinha um filho, por onde ele passava, ele levantava altares em adoração ao Senhor. Se levantava de madrugada, orava, buscava o Senhor. Aí Deus lança uma promessa e diz: eu vou te dar um filho, e através desse filho vai vir uma numerosa multidão como a areia do mar, assim vai ser a tua descendência. Deus, ele chama Abraão e diz assim: vem para fora da tenda, conta as estrelas do céu, se é que tu podes. Aí imagine Abraão contando. De repente ele se embaraça a contar as estrelas. Aí o Senhor disse: é assim que vai ser a tua descendência. Passado um tempo, todos nós conhecemos a história. Deus dá a bênção para Abraão. Deus abençoa Abraão com um filho. Abraão se agrada, Abraão se alegra com a bênção que o Senhor dá. Quem é, amados? A pessoa sem consciência que não vai ficar feliz quando Deus ele muda o nosso cativeiro. Quem, amados, em sã consciência não vai ficar vibrado de emoção quando o Senhor ele dá vitória? Todos nós precisamos de uma bênção, não é verdade? Abraão precisava dessa bênção. Ele espera 25 anos pela bênção. 25 anos de oração, minha pastora Lucimene. 25 anos levantando altares, minha pastora Thelma. 25 anos acordando de madrugada, pagando preço. Louvado seja Deus. 25 anos, amados, ele crendo e esperando o Senhor. E diz a Bíblia que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A tal ponto que Deus chama Abraão de amigo. Para Deus chamar alguém de amigo, o negócio é muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Nasce Isaac. E diz a Bíblia, amados, que Abraão agora ele passa a esquecer um pouco mais do Senhor. Ele começa somente a estar olhando para o seu filho, para a sua bênção. Quando Deus ele percebe, amados, que no coração de Abraão não estava mais Isaac, diz a Bíblia que o Senhor fala para ele: Abraão, pegue teu filho, teu único filho aqui, tu amas. Deus faz questão de botar essa palavra: a quem tu amas. De Deus nada se esconde. Diz a Bíblia, amados, que o Senhor diz: vai até um monte que eu vou te mostrar. Caminharam 3 dias. Ele não estava mais como anjo, mas um desejo, amado, ainda estava queimando no seu coração. Às vezes a pessoa está caminhando para a igreja, ainda tem um pouquinho de fogo, só que Deus ele quer que esse fogo ele está aceso continuamente ao voltar, pastor. Ele não quer que a gente venha estar esmurecido na sua presença. Ele não
não quer que você venha estar se arrastando. Estou fraco, ontem eu orei, hoje eu não consigo orar. Ontem eu li a palavra, hoje eu não consigo mais. Deus, Ele não quer isso para mim e para a sua vida. Deus, Ele quer constância. Deus está falando com você e comigo essa noite. Constância, renúncia na presença dEle. Todos nós sabemos a história que quando Ele chega ao local, amada igreja, que Ele vai executar a vontade do Senhor, um anjo brada e diz: Abraão, não faça isso com teu filho. Agora eu sei que tu temes a Deus. Muitas das vezes, amada igreja, a nossa renúncia, ela vai trazer um pouco de sofrimento. A Bíblia não diz, mas o que não passou na cabeça de Abraão, ele pensando: poxa, Deus me deu a bênção, agora eu vou ter que sacrificar meu filho, eu vou ter que dispensar a bênção que Deus me deu. Eu esperei 25 anos para Deus mudar a minha história, e agora Deus quer me tomar aquilo que Ele tinha me prometido. Quem está apto, igreja, e maduro para entender isso? Que muitas das vezes nós estamos sendo provados, a nossa fé está sendo trabalhada, o nosso caráter está sendo provado pelo Senhor nas circunstâncias. Como é que eu vou saber, pastor? O que você está vivendo, o que eu estou vivendo, é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus está moldando o nosso caráter. Para quê, pastor? Para que nós venhamos ser amados, ser discípulos. A todos aqueles que não renunciam não pode ser meu discípulo, diz a palavra do Senhor. Porque é muito fácil, amados, a gente ser pedinte, mas ser discípulo é outra coisa. Diz a palavra do Senhor, amados, que ali, quando ele está, quando o anjo fala com ele, que ele olha para o seu lado, ele vai ver, todos nós sabemos, aquele cordeiro estava preso. Ele pega aquele cordeiro e sacrifica ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Aquele monte é chamado o Monte de Deus proverá. Talvez o que nós estamos passando, amados, estamos sendo trabalhados para renunciar a uma coisa, e no final disso tem algo grande que Deus ele vai fazer na minha e na sua vida. Enquanto nós estamos ainda, amados, passando esse processo, Deus está vendo até onde vai a nossa obediência, porque é muito fácil a gente obedecer, pastor. Quando Deus ele dá uma direção, olha, eu quero que tu faça isso. Mas e quando Deus não mostra? Que quando Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão poderia dizer assim: preciso e eu saio, mas qual é o endereço? Qual é o local que eu vou? A Bíblia diz que o Senhor manda ele sair. Aí já pensou ele sair da riqueza, pastor, para virar andarilho. Aí todo aquele povo, 75 almas aproximadamente, andando com ele, de um lado para outro, peregrinando que nem um bando de mendigos. Aí Deus diz para ele que ele ia dar uma terra. O tempo se passa, a Bíblia não diz, mas o que as pessoas que estavam com Abraão vão pensar? Esse homem está ficando louco. Que Deus é esse que faz ele sair da bonança e faz ele virar um mendigo andando por aí? Porque trabalhar do Senhor, amados, muitas das vezes é incompreensível aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Às vezes as pessoas olham para nós e assim, daí não vai sair nada. Hoje eu até teria assumido, pastor, e até aceito ser rejeitado pelo ser humano, e até espero ser rejeitado pelo ser humano, para que lá na frente ele venha ver Deus na minha vida. E muitas vezes a gente fica sentindo: poxa, ninguém vê Deus na minha vida. Hoje, amados, eu já amadureci porque o Senhor me fez aqui. E de tanto a gente caminhar com o Senhor vai nos fortalecendo. Porque à medida que a gente caminha com o Senhor, Ele começa a direcionar e Ele começa a dizer: eu não quero isso, eu quero isso para ti. Tu precisa mudar nisso aqui, tu precisa mudar esse teu jeito, tu precisa ser diferente. Deus essa noite está falando acerca de renúncia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Façam morrer a natureza terrena que pertence à carne. Quanto de nós, amados, é cheio de mania? E essas pessoas que chamam palavrão ainda, serve a Deus e chama palavrão. Aí vai para o culto e quer que Deus abençoe.
quer que alguém ore por ele para Deus mudar a vida dele. Só que ele precisa lavar a boca dele primeiro, assim como foi com o profeta Isaías. Precisa estar em santificação, precisa estar em mudança, e Deus está falando acerca de renúncia conosco. E essa renúncia, se nós obedecermos à vontade do Senhor, Deus ele vai surpreender a mim e a você, vai mudar o nosso cativeiro. Enquanto você e eu não estamos vendo a mudança, igreja somente caminha, somente obedece. O que é para mim fazer, pastor? Eu não sei, mas eu vou ir para o culto pelo menos, já é o começo. Eu vou ir para o estudo, já é o começo, pastor, já tenho o norte, já sei o que fazer na presença de Deus. Mas tem pessoas como já chegaram comigo, pessoas que já têm anos na casa do Senhor. Certa feita uma irmã chega comigo e disse: pastor, todo o tempo da minha caminhada, eu nunca fui num culto de ensino. Quase que eu disse: é por isso que a senhora está afastada. Tantos anos, pastor, eu nunca caminhei para isso, eu não sei nem o que é isso. É triste de se ver, porque Deus não nos chama para a gente passar um tempo. Deus nos chama para a gente se aproximar dele e crescer na graça e no conhecimento. Já é tempo de nós avançarmos. Agora, Senhor, já é tempo do Senhor nos dar, amados, coisas grandes. Por que Deus, pastor, me dá coisas grandes? Porque você não decorou as coisas pequenas. Para Deus levantar nós um nível, você precisa suportar o jugo que você está levando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Aleluia. Você quiser levar o seu joelho e dobra, senão curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Eu estou orando pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente eu te louvo, Senhor, por esta noite, aonde o Senhor falou conosco, Senhor, acerca de renúncia. Precisamos, eu preciso, Senhor, cada um de nós precisa. Ajuda-nos, Senhor, a mudar, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos, Senhor da glória, Senhor, a obedecer os detalhes que Tu tens, meu Pai, pedido para que nós venhamos executar e nós não executamos. Muitas das vezes, Senhor, são pequenas coisas que precisam ser tratadas conosco, para que nós venhamos a subir o próximo degrau. Em nome de Jesus, guarda nosso coração, Senhor, guarda nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor da glória, nos dias maus, nos sustenta, Senhor. Nos ajuda a renunciar, meu Pai querido, aquilo que não te agrada. Nos ajuda a vencer dificuldades. Ajuda o teu povo, Senhor. Se o nosso, meu Pai, nossa aliança, o nosso altar está quebrado diante da tua presença, renova as tuas. Limpa nossas vestes, Senhor. Santifica a nossa mente. Santifica a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nos lava com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, muda a história de cada um de nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos dar início aqui a Santa Ceia, meus amados.